Bom dia, turminha! Como vocês estão? Tudo bem? Eu também estou bem. Hoje, como vocês podem perceber, eu tô aqui no quarto de uma menininha. Eu estou no quarto da Ayla, porque chegou nessa casa um cachorrinho muito fofo e ele tá lá no lugar onde eu gravava. Agora eu vou ter que usar aqui. Mas é o seguinte, meus amores, na aula de ontem eu disse pra vocês que eu explicaria todas as atividades para que vocês não precisassem ajuda dos pais, né? Eu vou perguntar pra eles se deu certo. Hoje eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou explicar tudinho pra vocês, todos os exercícios, para que vocês possam fazer sozinhos. E nós vamos começar com a aula de português. Vocês vão fingir que estão lá na escola comigo agora. Várias vezes vocês vão precisar dar pausa nesse vídeo para responder e depois vocês dão play para continuar a questão aqui comigo. A gente vai fazer juntos, beleza? Então vamos lá. Coloquem a data de hoje, que é 23 de março, nas páginas 32 de português. Vamos lá. 32, 33, 34 e 35. Coloquem a data nessas 4 páginas. O título, crianças, da página 32 é concordância verbal. Aí vocês dizem, o que é isso, Prof. Vivi? Concordância verbal? É nome de alguém? É nome de animal? Não. Verbal vem de verbo, que são ações. Por exemplo, comer, dormir, fazer, andar, pular. Isso tudo é verbo. E concordância tem que concordar com o verbo, ou seja, combinar. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem. Não é para olhar para a apostila agora, é para olhar para cá. Se eu digo assim, a menina está bonita. Essa frase está correta? Está. Agora, se tiver duas meninas e eu falo assim, as meninas está bonita? Será que o está? Será que o verbo continua está para duas meninas? Não, aí que nós vamos adaptar o verbo a quem está se referindo, que é as meninas. Então nós vamos dizer, as meninas estão bonitas, porque agora elas são mais do que uma. Aí se eu falo, por exemplo, vamos achar outro exemplo aqui. A criança mora no centro da cidade. Veja só, estou falando de uma criança. A criança mora, percebeu? Aí está o verbo, mora no centro da cidade. É uma criança, a frase está correta. Agora, se ela tiver irmãozinhos e eu vou falar das crianças, então eu digo, as crianças moram no centro da cidade? Claro que não. Como que eu vou arrumar esse verbo aí para ficar direitinho na frase, para que haja uma concordância, para que fique correta? As crianças moram. De mora, passou para moram, aumentou um M na frente. Então, quando é plural, quando é mais do que um, nós temos que arrumar o verbo para concordar com a frase. Então, é disso que nós vamos falar. Tendo em vista essa breve explicação aqui sobre a concordância verbal, vamos lá para o número 1. Agora sim você pode olhar para a sua apostila. Releia esse trecho do texto. A arara vermelha grande habita principalmente florestas. Vejam ali que está em negrito a palavra habitar, porque é a arara, está falando de uma. Então, a arara habita, certo? Letra A. A palavra em destaque indica uma qualidade ou indica uma ação? Qualidade, lembra, é adjetivo, que a gente falou na aula passada. É, por exemplo, feio, bonito, legal, querido, interessante, estudioso, tudo isso é adjetivo, é qualidade. Mas aqui nós estamos falando habitar. Vem do verbo habitar, vem do verbo morar. Então, é qualidade ou é ação? Faça um X naquele que você acha verdadeiro. Letra B. Palavras que indicam ação são chamadas de verbos ou adjetivos? Eu acabei de falar. Ação indica verbo. Então, faça um X ali. Quem pratica ação?
Nessa frase aqui, meus queridos, quem que pratica a ação? Quem que habita? É o tigre? Não. Tá bem no comecinho. A quem? Lá na frase lá em cima. A arara. Então é ela que pratica a ação. Então vocês vão escrever naquela linha a arara vermelha grande, porque não é só a arara, é a descrição inteira da arara. Letra D. Que verbo indica a ação realizada? Qual é o verbo que está em negrito na frase? Habita. Então escreva ali habita. Vamos para o número 2. Reescreva esse trecho. Reescrever é copiar de novo, vai escrever outra vez. Trocando a arara vermelha grande por as araras vermelhas grandes, porque a gente vai fingir que tem mais do que uma, certo? E fazendo os ajustes. Atenção, como que vai ficar? Você tem que olhar naquela faixa de linha lá em cima. Então comece as araras vermelhas grandes. Agora você vai dizer habita principalmente na floresta? Ou como que vai ficar? Não é mais habita, é o quê? Habitam. Então copie. As araras vermelhas grandes habitam principalmente na floresta. Escrevam essa frase no número 2. Pause o vídeo antes de você seguir agora para a continuação. Letra A, crianças. Quem pratica a ação? Quem pratica a ação é quem está fazendo, quem está habitando. Nessa frase aí, quem está habitando? As araras vermelhas grandes. Coloque no plural agora, porque a gente está falando da frase que você acabou de escrever. Letra B. Que verbo indica a ação realizada? Qual é o verbo que você acabou de escrever no plural? Não é habita, porque é mais do que uma arara. É o quê? Habitam. Então, coloque o verbo habitam ali. Letra C. Ao reescrever o trecho, que outra alteração você precisou fazer? Aqui está sugerindo para você conversar com os seus colegas, mas aqui não é possível, né? Então, essa questão a gente já falou. A alteração que você precisou fazer não foi apenas colocar para o plural o sujeito ali de quem está falando, por exemplo, a arara. Foi você alterar o verbo. De habita ficou o quê? Habitam. Então, essa aqui você não precisa escrever nada na resposta da C, tá? Vamos para a página 33 agora. Lembrando que cada resposta que você vai precisando aí, você vai pausando o vídeo para você poder anotar. E o que não pode esquecer no começo das respostas, amores? Eu vou corrigir tudo isso aí. Apostila, quando eu receber essas apostilas. Quem será que vai começar tudo com letra minúscula? Ninguém, né? Vocês já sabem que tem que ser com letra maiúscula. Página 33. Vamos reler aquele texto bem em cima lá. Vocês vão lendo junto comigo, em voz alta. A tartaruga de pente está ameaçada de extinção por causa da caça e vive em recifes de coral e águas costeiras rasas. Está falando de a tartaruga. Agora diz embaixo assim, quem está ameaçado de extinção? Quem está? A gente falou agora, né? Escreva ali embaixo então, a tartaruga de pente. Quais são os verbos? Crianças, o que acontece ali com a tartaruga de pente? Quais são os verbos? Está, tá? Então, os verbos são está, ameaçada, que vem do verbo ameaçar, e também vive, né? Do verbo viver. Então, vocês vão colocar essas três palavras ali. Está, ameaçada e vive. Esses três verbos aí, tá? Agora, no tópico a seguir. Reescreva esse trecho fazendo a concordância entre os elementos. Agora, gente, ficou para o plural 2 ou mais tartarugas. As tartarugas de pente. Você vai dizer está ameaçada agora? Como que fica? As tartarugas estão ameaçadas. Então, o está você vai trocar por estão. E o ameaçada ficou o quê? Ameaçadas. Porque é mais do que uma.
A gente tem que fazer a concordância aí. E o verbo vive? Uma tartaruga vive. E muitas tartarugas vivem. Então, você copia essa frase inteira, trocando essas 3 palavrinhas, fazendo a concordância verbal aí, porque é mais do que um. Amores, vai faltar linha. Escrevam embaixo também da linha ali, onde que tem a tabelinha azul. Podem usar ali também para que a frase fique inteira. Aí pergunta, quem está ameaçada de extinção? Agora você não vai colocar a tartaruga de pente, porque nós estamos falando de mais do que uma. Então você vai colocar o quê? As... E o resto você já sabe. Quais são os verbos? Gente, os verbos são os mesmos lá de cima. Só que agora você vai colocar da maneira que você escreveu. Tu não vai colocar está ameaçada e vive. Você vai colocar no plural já, como ficou. Você vai colocar estão ameaçadas e vivem, que é no plural. Então, você vai registrar isso aqui. Letra B. A garça branca grande mora em lagos e rios e come peixes. Está falando de uma, a garça. Quem mora em lagos e rios e come peixe? Não vou dizer, né? Só registra ali. Quais são os verbos? Quais são os verbos? Vamos olhar ali. Em lagos. O que ela faz em lagos, amores? Mora. Mora é do verbo morar, certo? Então, aí tá a ação. Então, mora é um dos verbos. E o que é o outro verbo? O que ela faz com os peixes? Ela... Não vou falar, né? Já tô falando com o gesto. Coloque ali. Próximo tópico. Reescreva a frase agora, fazendo a concordância verbal. Você vai reescrever a mesma frase, só que agora tem mais do que uma garça. Então, você vai começar assim. Já está, né? As garças brancas grandes moram? Moram, tá? Moram em lagos e rios e comem peixes, porque é no plural. É só reescrever a frase. Quem mora em lagos e rios e come peixes? As quem? E quais são os verbos? Agora, como você escreveu no plural. Coloque os dois ali como você escreveu. E no final você vai ver ali um textinho explicando o que é a concordância verbal, que é o que nós falamos até agora. Vamos lá então para as páginas 34 e 35. Texto de divulgação científica. Vamos lá. Se a gente vai fazer uma interpretação de um texto, meus amores, e a gente lê aquele texto uma vez e prestar muita atenção nele, a gente vai responder as perguntas assim com muita facilidade. Agora, se a gente ler 2 vezes, prestando muita atenção nele, a gente vai responder as perguntas com mais facilidade ainda. Mas vamos lá. Preste muita atenção na leitura do Buriti. Atenção, você já conhece Buriti? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Tem o título Buriti e logo abaixo do título tem o nome científico do Buriti. Depois o texto começa assim. O buritizeiro é uma das árvores... O buritizeiro é uma das maiores palmeiras da Amazônia, possuindo de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Amores, diâmetro não é a altura, tá? É a largura. Não é a largura, mas eu vou explicar. É assim, ó. Imagina aqui o caule dessa palmeira, tá? Se você passar uma linha daqui até aqui, ó, desse lado do caule até esse lado aqui, ó, essa parte de dentro aqui é o diâmetro, tá? Então, essa parte de dentro, então, é larga. De 30 a 50 é mais ou menos isso aqui, ó, o caule dessa palmeira, né? Vamos continuar. E 20 a 35 metros de altura. Opa, agora os metros de altura de 20 a 35. Olha, imagina a altura disso. Oferece um fruto nutritivo importante para as pessoas e animais da região.
A distribuição geográfica do buritizeiro abrange toda a região amazônica, o norte da América do Sul e estende-se pelo nordeste e centro-sul do Brasil. Olha que ampla essa parte! Essa palmeira prefere áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. A água ajuda na dispersão das sementes, formando populações extensas de buritizais. Os frutos, folhas, óleo, pecíolo e tronco são utilizados para muitos fins. O buriti também é conhecido no Brasil como miriti, muriti e buriti do brejo. Então aqui está o texto do buriti. E nós vamos responder as questões da página 35 sobre o texto. Vamos lá. Número 2. Responda oralmente, depois faça o registro escrito. A gente não vai fazer oralmente aqui, né? A gente vai só escrever. Letra A. Que tipo de árvore é o buritizeiro? O que disse o texto, meus amores? Bem no começo, que o buritizeiro é uma das maiores o quê? Laranjeiras? Mangueira? Não, né? É uma das maiores o quê? Coloque ali um tipo de... e escreve lá do que é. Tá dizendo ali no texto. Letra B. Qual é o nome... qual é o nome científico do buriti? Está logo embaixo do título. Coloque ali. Letra C. Em que tipo de lugar o buritizeiro cresce? Vocês vão pausar esse vídeo e vão procurar ali no texto que tipo de lugar que ele cresce. Será que é em áreas secas? Acho que não. Será que é em áreas alagadas? Acho que sim, né? Então procure aí no texto e escreva áreas alagadas e o que mais que ele prefere, tá? Letra D. Em relação à distribuição geográfica, onde o buritizeiro é encontrado? Pause o vídeo e volte ao texto, porque está dizendo, na parte da distribuição geográfica, ali toda a parte do Brasil onde nós encontramos esse buritizeiro. Não é só um lugar, tá? Nós encontramos ele em vários lugares e você vai citar todos esses lugares aqui na sua resposta. Com letra o quê, já que é nome de lugar? Maiúscula, muito bem. Letra E. Que partes da planta são utilizadas pelas pessoas? O texto também está dizendo quais partes que estão utilizadas para muitos fins. Coloque ali que partes são essas. Letra F. Que altura o buritizeiro atinge? Que altura? Essa informação também está no texto, mas não é para copiar o número do diâmetro, tá? É para colocar o número da altura. Letra G. Estamos quase finalizando, meus amores. Por quais outros nomes o buriti é conhecido no Brasil? Volte ao texto bem no finalzinho, que também está escrito. O buriti é conhecido no Brasil também como... Copie lá, eu acho que tem uns 3 nomes lá que é conhecido no Brasil, né? E aí você registra ali. Agora, quando você terminou de responder todas as questões, olhe se você colocou letra maiúscula em todos os inícios das respostas. Colocou, né? Eu sabia. Parabéns. Vamos para a última pergunta. Número 3. Vamos direto para o textinho que tem ali de 2 linhas. Essa palmeira prefere áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. Qual é a palavra que está em destaque aqui? Que está em negrito? Fale em voz alta aí. Qual é a palavra? É, isso mesmo, você acertou. A palavra é onde. Então, essa palavra está em destaque. Aí, logo mais, pergunta assim, ó. Pede para vocês sublinharem onde. Onde o quê? Onde? Se refere a que parte? Onde é? Do que está falando aqui? Onde o quê? Áreas alagadas, amores. Então, sublinhem, passe um traço embaixo, áreas alagadas, igapós e beira de
beira de igarapés e rios. Sublinha tudo isso aí, porque é o que significa, é o que se refere à palavra onde. É esse lugar, o onde. Tá bom, minhas crianças? Então, essa é a nossa aula de português. Esse vídeo ficou longo porque eu expliquei tudinho para vocês. Quase dei a resposta, mas é para que vocês entendam bem esse conteúdo. A gente não estudou no terceiro ano. Não dessa maneira, né? E vocês conseguem fazer sozinhos. Não precisa ajuda do papai e a mamãe, tá? Beijo!